Olá, desejantes, vocês estão no podcast da Estante Psicanalítica e hoje eu quero trazer para vocês um artigo da psicanalista Caroline Learchef. Ela foi supervisanda da Françoise Doutor e assumiu o abrigo de Antony após a morte da Doutor. Esse artigo vai falar sobre os maus tratos e abusos contra as crianças, e por mais que a Caroline Learchef aqui se diga como uma não especialista no assunto, ela traz pontuações importantes para pensarmos sobre essas questões na primeiríssima infância e como as crianças ainda hoje, mesmo que muito tenha sido mudado a respeito disso, sofrem de maus tratos e abusos ocasionados por seus cuidadores, pais, parentes. E é curioso perceber que muitos que passaram por situações como essa na vida adulta falam que apenas estavam sendo educados. Então, que tipo de educação seria essa? Abusiva, que não respeita a singularidade nem a criança enquanto um sujeito, enquanto uma pessoa, que precisa de respeito, que precisa de cuidados. E é sempre bom pensarmos, é sempre bom lembrarmos que quem bate, quem abusa de uma criança é um adulto, alguém que já cresceu. Então, sem mais delongas, vamos para o artigo em si. O impacto das crianças abusadas. Eu baseio minha experiência sobre a questão dos maus tratos contra menores nas funções que exerci enquanto dirigi um centro médico psicopedagógico na periferia de Paris entre 1972 a 2012, o que me permitiu vivenciar de perto as transformações na percepção dos maus tratos. Além disso, também retomei a consulta de crianças na creche de Antony, que Françoise Doutor realizava até seu falecimento em 1988. No entanto, não me considero um especialista em maus tratos. Os maus tratos contra as crianças são um tema que revela muito sobre a evolução da sociedade, o lugar reservado à criança, a proteção administrativa e judicial conferida pelo Estado, assim como a evolução dos dados científicos. Para falar sobre isso, escolhi abordar alguns aspectos do impacto dos maus tratos nos adultos. Gostaria apenas de lembrar que a suposta amnésia infantil era usada por pedagogos do século XIX, até o final da Primeira Guerra Mundial, para justificar a recomendação de disciplinar as crianças antes que adquirissem linguagem, na suposição de que elas não guardariam memórias conscientes disso. O ideal educativo da época era o adestramento para a obediência e a submissão. E nunca era cedo demais para começar, sempre em nome do bem da criança. O sofrimento psíquico causado por esse adestramento, tão evidente no filme de Michel Haneke, A Fita Branca, era percebido pelos adultos, mas nunca colocava em questão o poder sádico do pater-famílias. Reconheceu-se ainda mais tardiamente que os bebês sentiam dor física, especialmente durante as investigações cirúrgicas ou outros cuidados menos graves, mas igualmente dolorosos. A dor física nos bebês não tinha impacto sobre os adultos, que não eram capazes de concebê-la nem de reconhecer seus sinais, já que não os conheciam, até porque esses sinais não se assemelham aos dos adultos. Hoje sabemos que a criança sente dor física desde e antes do nascimento, que todo sofrimento físico ou psíquico deixa marcas. E até mesmo que essas marcas podem ser transmitidas por meio de epigenética, que controla a ativação ou a inibição de genes ao longo das várias gerações. Ainda que seja importante não ir longe demais na interpretação desses resultados experimentais que ainda são controversos. Considerando que a história da humanidade é marcada por violências infligidas às crianças, pode-se supor que sempre existiram pessoas sensíveis a essa questão. Contudo, elas não conseguiram impor seu ponto de vista àqueles que praticavam esses métodos educativos, ou eram insensíveis a eles. O fenômeno, portanto, não é novo, exceto por certos aspectos ligados ao contexto social atual. Ainda assim, é surpreendente que a mudança radical, embora progressiva, de profissionais e da sociedade em geral, na percepção dos maus tratos como uma ameaça às crianças, algo que situou por volta dos anos 1980 na França, não tenha conseguido erradicar o problema, nem mesmo nos países mais desenvolvidos. Poderíamos supor que nesses mesmos países, onde a maioria das crianças que nascem são desejadas e em menor número, sua condição teria melhorado, especialmente porque o ideal educativo também mudou, valorizando o desenvolvimento pessoal. No entanto, isso é verdade só em partes.
Depois de séculos de indiferença e boa consciência, talvez seja necessário mais do que 30 anos para que as coisas mudem. Mas não quero ser pessimista, pois é inegável que progressos foram feitos, o que permitiu que um pediatra como Pierre Strauss ou um psiquiatra como Stanisławski, para citar apenas esses dois, o que é injusto com os outros já que eles não trabalharam sozinhos, percebesse que as crianças quebradas não eram vítimas de acidentes, mas de maus-tratos parentais. Ou que questionasse os maus-tratos institucionais em orfanatos e lares adotivos. Ambos viveram a guerra, um como resistente e ao acompanhar refugiados, o outro como prisioneiro do campo de Bergen-Belsen. Imagino que sua confiança nos adultos tenha sido abalada e que, ao não hesitarem mais em questioná-los, eles puderam observar, estudar e tentar prevenir os maus-tratos cometidos por aqueles considerados acima de qualquer suspeita, os pais e as instituições. Em escala social, foi necessário que o pater-familias perdesse parte de sua autoridade e poder para que pudessem ser questionados. O questionamento das mães demorou mais, pois, embora seja aceito que um pai possa ser violento, tocar na figura da mãe era tabu. Ainda é difícil conceber que mães possam cometer abusos sexuais contra seus filhos, assim como demoramos a perceber que mulheres também podiam ser terroristas ativas. Na clínica, sabemos que adultos que foram crianças maltratadas muitas vezes não conseguem questionar seus próprios pais. Não sei nada sobre os pais dos psiquiatras citados, mas acredito que eles foram bem tratados por seus pais. Isso provavelmente os ajudou a questionar os pais maltratantes. Todos aqueles que hoje em dia identificam atos de maus tratos os denunciam, lidam com eles e, quando necessário, julgam os autores que já foram crianças. Para os profissionais, mesmo após a formalização, nem sempre bem recebida, dos sinais ou dos indicadores que devem levar em conta, suas avaliações dependem de referências pessoais e profissionais, do conhecimento sobre o sistema educacional e do contexto social e cultural em que vive a criança. De acordo com suas personalidades e os casos enfrentados, cada um tende a se identificar mais com os pais ou com a criança quando seus interesses estão em conflito. Acredito que é importante não apenas reconhecer isso, mas também levar em consideração, ao invés de fingir uma objetividade absoluta. Faltam análises retrospectivas sobre os erros pessoais e institucionais, não para puni-los, mas para compreendê-los, o que impede avanços no tema. Embora a melhoria da legislação seja necessária, sua aplicação depende de homens e mulheres, para quem a formação teórica não é suficiente. No caso de Outreau, como explicar que uma das crianças, Jordan, foi hospitalizada 11 vezes em emergência e outra, Brian, 9 vezes em 3 anos, sem que isso levantasse suspeitas de maus tratos? Como entender que, em geral, médicos, sobretudo dos consultórios privados, raramente seja uma fonte de denúncia? No caso da pequena Marina, seria importante compreender como o promotor decidiu arquivar as inúmeras denúncias que recebeu e por que com tanta frequência assistentes sociais ou educadores que visitam os lares não enxergam além do que lhes é mostrado. Esses casos são extremos em suas consequências, mas no dia a dia, pedopsiquiatras, como fui por 40 anos, profissionais da ação social à infância e juízes, ao avaliarem essas situações, já erraram subestimando ou superestimando casos. Em nossa prática cotidiana, independente da posição profissional, temos preconceitos que, felizmente, não são os mesmos para todos sobre a família e seus problemas. Além disso, esses casos nos remetem diretamente à educação que recebemos e a que damos aos nossos filhos. Na prática, todos conhecemos os atendimentos tardios, caóticos, descontinuados, sem um plano terapêutico claro. É preciso dizer que, exceto nas situações absolutamente evidentes em que a separação dos pais ou do ambiente institucional é urgente para proteger a criança, os profissionais frequentemente enfrentam situações confusas, que levam questões como: quando é possível falar de maus tratos? Os pais irão evoluir positivamente? Teremos algo melhor a oferecer à criança? Outro obstáculo é a dificuldade em interpretar a fala das crianças, pois é tão errado dizer que elas mentem, como se fazia antes, quanto afirmar que sempre dizem a verdade. Com bebês, pode-se pensar que a situação é mais simples, já que apresentam sinais físicos objetivos e não se espera que relatem o ocorrido. Porém, tanto os atrasos no diagnóstico quanto os diagnósticos excessivos existem, como no caso de uma criança com ossos de vidro, cujos pais foram acusados injustamente de maus tratos.
Também nesse caso, faltam análises retrospectivas sobre os fatores psicológicos que levaram os profissionais a não perceberem ou a cometerem erros. A impressão causada pelos pais e, às vezes, o contexto social têm um papel significativo e ficam entregues à instituição, que nesse campo é uma fonte de erro. A maior dificuldade, a meu ver, é manter a lucidez sobre os atos dos pais sem julgá-los, especialmente ao trabalhar exclusivamente com crianças maltratadas. Os preconceitos em relação ao contexto social também influenciam, embora todos os profissionais saibam que maus tratos ocorrem em todas as classes sociais. No entanto, famílias de classes desfavorecidas são mais facilmente suspeitas de maus tratos, enquanto crianças de classes favorecidas, mais genuinamente maltratadas, são menos detectadas. Isso não se deve apenas às estratégias de intimidação desses pais. Até onde se deve levar em conta os fatores culturais na educação das famílias estrangeiras? As opiniões são frequentemente divergentes. Voltando à fala da criança, duvidar dela é um fator de subestimação, mas também pode ser difícil interpretá-la, exceto retrospectivamente quando há prova de maus tratos. Outro fator importante de subestimação é o silêncio da criança. Quando encontra um profissional, ela não falará se sentir que seus pais estão sendo julgados. Isso demonstra que o não julgamento dos pais é um fator de proteção para a criança, por criar confiança e não apenas uma postura de benevolência. A superestimação é outro desafio. Atualmente, assim como existe uma clínica dos maus tratos, poderia haver uma clínica de superinterpretação, de desenhos infantis, dores abdominais, infecções urinárias, masturbação, especialmente quando as crianças são interrogadas de maneira sugestiva ou com perguntas de sim ou não. Respostas descontextualizadas tornam-se denúncias sem que se compreendam as circunstâncias do interrogatório. Embora a conscientização sobre os maus tratos infantis e sua rejeição tenham permitido avanços significativos para proteger melhor as crianças, gostaria de destacar uma forma mais recente e insidiosa de resistência: a reorientação da proteção infantil para a detecção de crianças delinquentes. Sob a presidência de Nicolas Sarkozy, o foco na detecção precoce de delinquência infantil e em sua repressão ganhou força sobre a questão dos maus tratos. A expertise coletiva da INSERM de 2005 sobre os transtornos de conduta utilizou o DSM-4, que categoriza os transtornos sem levar em conta as dinâmicas familiares, ambientais ou sociais, preconizando a detecção precoce antes dos 36 meses e a erradicação dos transtornos de comportamento para prevenir a delinquência adolescente. Os autores do relatório geraram grande controvérsia na comunidade dos profissionais da primeira infância. Independente da época, o amor pelos filhos é ambivalente e, como todo amor, pode se transformar em ódio, não apenas por parte dos pais, mas também da sociedade. Essa também é uma lição sobre os maus tratos infantis. Então, pessoal, espero que esse artigo, que foi escrito para um jornal, ele possa trazer para vocês reflexões sobre os maus tratos, sobre os abusos cometidos contra as crianças, o quanto que esse conceito foi mudando ao longo do tempo. Eu lembro que na pós em Medicina e Psicanálise de Bebês que estou fazendo, uma professora falou o quanto que os bebês eram maltratados, onde até mesmo chegavam a fazer cirurgias, nem que eles recebessem anestesia, pois se compreendia que eles não sentiam dor. O sistema nervoso central era muito imaturo para a percepção da dor. Então vocês imaginam quanto de sofrimento esses bebês passaram. Esse texto também traz algo importante, o caso onde as mulheres também abusam, não só os homens, mães também são capazes de abusar. Então cai um pouco dessa imagem da mãe sacralizada, da mãe idealizada, incapaz de cometer um mal ao seu próprio filho. O outro ponto importante é que a criança pode ser maltratada, judiada, abusada, não só por seus familiares, do qual ela tem confiança, mas também em outros lugares da sociedade, como a escola, o parquinho, nas aulas particulares, enfim. O que vocês pensam a partir desse texto? O que ele evoca também na memória de vocês? Deixem aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.